Quando se fala em desocupar o imóvel arrematado em leilões, o pessoal fica com frio na barriga tremendo. Eu entendo muito isso, porque no início das minhas arrematações, a minha principal dúvida e meu principal medo que eu tinha era justamente esse, a questão da desocupação. A gente já está indo aqui, ó, no terceiro episódio, a gente falou com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele tem só de experiência no mercado imobiliário, já vai para mais de 20 anos, então tem uma vasta experiência. A gente falou sobre vários assuntos, entre eles, nesse vídeo que você vai assistir agora, eu perguntei para ele o seguinte, falei, doutor, se você fosse resumir em uma palavra o sucesso de uma desocupação, qual palavra seria essa? E aí ele vai falar para a gente qual é essa palavra. Entre outros assuntos, surgiram ali vários exemplos práticos que a gente teve aí durante essa conversa. Eu quero te convidar para participar dessa reunião conosco. E, bom, bora lá para o vídeo. Espero que esse conteúdo te agregue bastante informação. Se você acha que esse vídeo já merece já lá o seu joinha, deixa lá o seu joinha. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Às vezes o YouTube ele não te avisa quando tem vídeo novo. Para sanar aí essa questão, se você quiser entrar no nosso grupo do Telegram, é só clicar aqui embaixo no descritivo e aí seja bem-vindo aí ao grupo do Telegram também, para esse mundo das arrematações, né? E vamos lá para o conteúdo. Forte abraço, até mais, tchau! O grande segredo que a gente chama de a arte de advogar é você ter a condição, a capacidade de vislumbrar o possível resultado, né? Eu tenho por postura, por regra, né, me colocar na situação o processo são três partes: autor, réu e juiz, né? Quando a gente está num litígio, você tem que se colocar no momento de você formular um pedido ou no momento de você requerer alguma coisa, você tem que se colocar no lugar do... Bom, agora eu sou advogado, eu preciso pedir tal coisa. Eu vou me colocar no lugar do juiz. Se eu fosse juiz, o que eu faria? Eu daria sim? Eu daria não? Qual seria a minha decisão como juiz? Nós temos que lembrar que juízes são seres humanos. Essa história de que juiz, né, age, não tem sentimento, que juiz eles agem só no rigor da lei, isso aí é conversa. Juiz é ser humano. Basta você pensar, se eu fizesse direito e fosse juíza, eu não ia ser eu mesmo, então? Eu segui a lei aqui e dane-se o resto. Não é por aí. No momento que ele vai dar uma decisão, ele reflete sobre aquilo. Ele é ser humano, ele pensa, né? Dentro dele, ele fala, bom, a minha decisão vai refletir em alguma coisa. Eu preciso saber se a minha decisão é justa. Tem essa preocupação. Então, quando a gente vai pedir alguma coisa, obviamente, a nossa base é a lei. A base legal é a lei. Isso é coisa, né, pacífica. Todavia, a decisão ela influi no resultado. E esse resultado ele passa na mão de uma pessoa, de um ser humano, que é a decisão dele, por mais frio que ele seja, por mais um juiz que seja objetivo, que ele seja legalista, né? Ainda assim vai passar pelo crivo do ser humano, ele vai analisar a decisão dele, vai pensar. Então a gente tem que se colocar, você inverte os polos. Eu sou autor, mas vamos colocar no lugar do réu. Agora, qual que seria a posição do réu? O que ele faria? Vamos colocar no lugar do juiz. O juiz faria o que nessa situação? É possível? Eu penso, quando eu entro com uma ação, eu fico imaginando, bom, eu se fosse juiz, até faço pedido às vezes, mas eu penso comigo mesmo. Eu, se fosse o juiz, eu não daria essa decisão. Por quê? Eu sei que é uma decisão complexa e difícil. E o mesmo eu faço, me coloco lá no lugar do réu. Então, você tem que fazer essa triangulação aí para, no momento de você formular o seu pedido, você formular ele de forma mais equânime possível, para não atingir de forma drástica nem o juiz, não atingir de forma drástica nem o réu, e você balizar isso. Porque se você fizer um pedido pensando só em si próprio, você tem mais duas partes lá, tem o juiz e tem a outra parte. Aí a sua pretensão vai ser onde? Vai esbarrar na decisão judicial. Fala, não, o que você está pedindo é absurdo. Né? Você não vai conseguir, você entende? Empatia, né, doutor? Isso, o nome clássico que ultimamente andam utilizando muito é empatia, né? Empatia.
E é a mesma coisa com o processo, né? É um processo humanizado, né? Se eu uso a empatia, é um processo humanizado. Isso está na moda também, né? Por acaso a gente acabou, né, se encaixando aí nessa moda, mas no fundo é isso mesmo que a gente faz, né? A gente tem a empatia desde o momento que a gente tem o primeiro contato com o ex-mutuário. E isso a gente busca de todo jeito. É que muitas vezes o mutuário não se encontra aberto para a negociação. E aí acabamos entrando nos meios legais e indo para frente. Mas quando a gente usa a empatia, a gente tem uma missão na posse humanizada, né? Um processo humanizado, né? Então, todas as partes acabam ganhando. Primeiro, quem está ali como ex-mutuário pode ganhar uma vantagem muito grande de negociar, porque se ele não negociar, ele tem que pagar advogado, e ele vai sair do mesmo jeito, né? E se ele se mostrar aberto e aceitar e ver a negociação, ver o que é melhor para ele pode ganhar meses de aluguel, pode ganhar um custo de caminhão, pode ganhar alguma coisa que vai ser muito melhor do que ele ter que pagar só para o advogado e ainda não conseguir nada, né? Porque isso é legal, não é um processo ilegal que a gente está fazendo de retomar o bem, de conseguir a emissão na posse, né? É legal, é um processo que está ali, é constitucional, como o senhor disse. Então, a vantagem para aquele ex-mutuário é muito maior se ele negociar do que se ele quiser ir para os meios legais, só fala com o meu advogado. Daí, ainda, além de pagar o advogado, ele não vai receber nada para sair, né? É uma opção, né? É uma opção dele, né? Opta por isso, aí vai arcar com as consequências, né? Exatamente. Quem está ouvindo a gente são pessoas que querem lá arrematar imóvel em leilão, querem investir. Hoje, o investimento de renda fixa, que é um investimento que a gente pode considerar seguro, ele está rendendo 2% ao ano. Ou seja, se você tiver 100 mil reais no final do ano, a pessoa vai ter menos do que 102, porque 102 eu estou colocando bruto, ainda tem imposto de renda para tirar sobre o rendimento, né? Então, leilão de imóveis está uma alternativa muito incrível para os investidores, que nem precisa ser arrojado, só precisa saber que para ganhar mais dinheiro tem que trabalhar um pouco mais. Um custo de oportunidade, que a gente já conversou sobre esse conceito, né? Então, assim, qual que é o custo que eu tenho de deixar o dinheiro no banco e ele render só 2 mil? E qual que é o custo que eu vou ter se eu aplicar num investimento desse em leilões? Qual é o custo que eu vou ter para eu ganhar 30 mil reais, ou 40 mil reais, ou 50 mil reais aplicando os mesmos 100 mil? Então, assim, quando a pessoa quer investir em leilões, ela sabe que não vai ser igual ficar com o dinheiro na poupança, que ele põe lá, esquece da vida e toca a vida. Ele vai aprender sobre leilões, ele vai entender todo esse processo, muitas vezes ele vai precisar contratar um profissional para atuar na desocupação, ou ele vai aprender tanto esse processo que ele já vai tirar de letra, vai conseguir atuar só com um advogado que é necessário, com uma emissão e tal. Então, assim, eu estou colocando aqui um contexto geral, porque só para o senhor, né, ir pensando nessa palavrinha, né? Então, assim, o investidor, ele está tirando, né, o corpo de ficar ali sentadinho, esperando o rendimento da poupança, que não é nada, para se mexer e se movimentar. E às vezes ele topa com um assunto que é desocupação, que deixa ele um pouco aturdido, né? Então ele fica meio preocupado, com medo, ansioso, né? A gente já mostrou em números que mesmo desocupando, mesmo pagando tudo que tem que pagar, ainda a pessoa pode ter um lucro. A gente já mostrou aqui com planilhas até de 80%, até mais a gente já viu. Mas eu queria que o senhor dissesse o que é desocupação para esse investidor. A partir do momento que a pessoa se torna investidor, um arrematante de imóvel, ele deixará de comprar imóvel pelos meios comuns, que é a compra e venda. Por quê? Para ele, todo imóvel se tornará caro, mesmo agregando todos os custos aí da arrematação, o lucro que ele vai ter é considerável. Então, hoje, se considerarmos assim, para o investidor, a arrematação de imóveis
é algo extremamente vantajoso. Apesar de todos os que ele possa considerar como dissabor, ter que passar pela emissão na posse, ter que fazer a desocupação, ele pode visualizar isso como um dissabor, para ele como uma dificuldade, como um entrave, como um imóvel embaraçado, ou que se ele fosse lá numa imobiliária e adquirisse o imóvel pelos meios comuns, acabou de formalizar a compra, otorgou a escritura, vai receber as chaves e está tudo certo. Vai ter essa tranquilidade. Na arrematação, isso aí é uma coisa assim, algo assim. Eu iniciei nesse mundo da arrematação, ele vai perceber que é tão simples quanto comprar lá um imóvel e passar a escritura no cartório, como ele está habituado. Não vai mudar nada. A única diferença é que quem vai otorgar a escritura para ele é o Poder Judiciário, que ou o próprio banco, quando ele adquire do banco, que vai otorgar lá a escritura para ele, não é? Não tem nenhuma dificuldade. E o retorno é garantido. Não há dúvida quanto a isso. Então, quem tiver interesse, não tenha receio. Não tenha receio de entrar no mundo da arrematação, porque é vantajoso. E é tranquilo. Na verdade, são mitos, né, que foram construídos ao longo, né, desde a época das hipotecas, né, que obter a posse no imóvel é muito complexo e muito difícil. Obviamente, para quem não tenha o conhecimento, não tenha a prática, a vivência jurídica. Para ele, que é um leigo, obviamente mas é para isso que existem as pessoas qualificadas, para que ele encontrou a pessoa certa, ele não vai ter problemas nunca. Agora, se ele não encontrar a pessoa certa, ele vai ficar se debatendo, vai demorar aí um tempo longo para obter emissão na posse, e isso gera um desestímulo, né, para ele. Mas, se ele tiver com as pessoas certas, com a assessoria correta, né, com o profissional, né, da área jurídica que vai fazer a emissão da posse certa, ele não vai ter problema nenhum. Isso acontece até com imóvel, se ele for comprar com um corretor que não faz o serviço dele adequadamente, com a questão das certidões, ele pode comprar um imóvel com problema. Então, isso também acontece na compra e venda comum, né? Obviamente. A diferença, né, doutor? A diferença grande só é a questão assim, quando você entra num leilão, você já tem uma consciência que se o imóvel estiver ocupado, ele vai demorar um pouco mais para você entrar naquele imóvel. É natural isso. Mas se a gente já tem essa consciência, esse é o custo que a gente tem por comprar mais barato, né? Obviamente, vai. Faz parte, né? Faz parte do negócio. Se você colocar no papel, o custo dilui, porque o valor que a gente tem, né? Acho que nem demora tanto também, né? A gente acha que vai demorar, mas aí na hora que vai para a negociação, as coisas fluem tão bem, né? Que nem eu já tive casos aqui que você mandava uma notificação, a pessoa manda cara, né? Você fica até bobo, você fala, nossa, só isso, né? A pessoa é consciente, ela só estava esperando alguém falar quem era o dono, para poder sair do imóvel, né? Exatamente. Tem de tudo, né? Tem desde aquele resistente que fala, e até oportunista, né? A gente estava falando de um assunto ontem aqui, por exemplo. A gente tinha informações que a pessoa estava indo para o exterior, que ela estava andando de carro importado, mas eu acho que aquele jargão total, né? Não posso ficar aqui, que está tudo bem. Um monte de gente deve ir para o banco e não acontece nada, né? Então eu vou dever também, né? E tudo bem. Isso são práticas, né? São mitos que se criam em torno daquele negócio, das situações, e que se tornam verdades, né? Muita gente tem isso na cabeça, que eu pago, não vou pagar, porque tanta gente deve, e não acontece nada, porque comigo vai acontecer. Mas as coisas não são assim, né? E quem pensa assim é que acaba sofrendo as consequências, às vezes de forma até mais drástica, por conta das atitudes dele, e não por conta do arrematante, não por conta da emissão. Ele optou, ele escolheu essa via aí, né? De deixar de pagar a prestação da casa para fazer viagem ou outros compromissos. Então ele já escolheu isso, é uma opção dele. Eu me lembro, Rogério, uma que nós fizemos lá em São Carlos, de um rapaz lá, que ele tinha uma casa grande, que tinha que fazer todo o serviço da desmontagem e tal, e ele falou assim, olha, eu estou passando, está acontecendo isso por minha culpa.
Foi por minha culpa, eu que deixei isso que acontecesse. Aquele que qual que era o nome daquele advogado que estava junto? Heloísio. Heloísio, é verdade. É aquele lá do imóvel? Exatamente. Ele estava lá, a mãe, a filha, a esposa e tal, e o ex-mutuário estava consciente, dizendo o seguinte, falou, isso aconteceu por minha culpa. Nós deixamos de pagar a prestação da casa por, assim, vamos dizer assim, entre aspas, bobeiras. E nos tornamos inadimplentes. Aquele dia foi primordial o doutor Paulo estar lá. Eu lembro que ele começou a degradar o imóvel, né? Ele começou a arrancar a pia. Isso. Aí o doutor olhou queria tirar as coisas. Peraí. Aí o doutor falou, não pode estar arrancando os bens ali do imóvel, né? Tá ali, é bem agregado, não dá para ficar arrancando, ele quer arrancar tudo, não, vai deixar o terreno. Essa questão é uma questão bem assim que a gente tem que tratar bem também e conduzir bem ali com o ex-mutuário para não criar uma situação também de confronto, né? E tem coisa que às vezes a gente até sabe e considera que a pessoa não deveria levar, mas para a situação se acomodar, né, e não ter ali um embate, tudo bem, isso aqui não deveria levar, leva isso aqui você deixa, negocie dessa forma, sabe? A gente consegue acertar para a pessoa ficar satisfeita. Eu quero levar isso, mas isso, não, tudo bem, você não pode levar, então leva isso aqui, ó, e deixa isso aqui, vamos acertar. A gente procura deixar aquilo que é mais importante para o imóvel, né? Porque às vezes remove uma peça que não, vai fazer pouca relevância, né? E aí para o mutuário que seria tão importante, tudo bem, leva isso, e para o imóvel não vai ser tão relevante. Então são coisas que no momento tem que ser decididas, né? Às vezes ele arranca o bem dali, né? Não tem nem onde colocar, vai virar lixo aquilo, né? Acaba virando exatamente. Tudo, né? Sim. Então, eu achei interessante que eu acho que numa das ocupações que vocês fizeram, atuaram bem presentes, né? Eu acho que, se não me engano, foi Osasco, houve até uma negociação dos móveis planejados. Pagando para o ex-mutuário o valor dos móveis planejados, ou seja, ele ainda conseguiu até negociar isso. Isso, em parte, é muito legal, porque ajuda também o ex-mutuário a comprar um outro, a
até se readequar no novo espaço que ele vai ter, né? Porque o móvel planejado, na verdade, ele pertence ao mutuário. Embora é planejado, mas ele é móvel. Ele não é uma pia que está ali fixada, né, na parede. Ele é removível, né? Então, tudo que é removível pertence, mudança, pertence ao mutuário. Não tem como impedi-lo de levar, né? Um guarda-roupa, mas é planejado. Tudo bem, mas ele é móvel. Ele pode ser retirado ali e ser levado. Mas o móvel planejado, ele tem uma função específica, só serve para aquele imóvel. Se o mutuário tirar, ele vai tirar, ele não vai, para ele vai ser inútil. É uma coisa que ele vai tirar dali porque é dele, ele pode levar, mas ele vai usar aquilo aonde? Não vai ter como usá-lo, porque não vai servir em um outro espaço, né? Salvo uma característica muito específica. A regra geral é que não vai servir no outro imóvel. Então, nada mais justo do que negociar com ele um valor, né? Ainda que não seja um valor de mercado, seja um valor simbólico, que ele ficou satisfeito, falou, tudo bem, você me dá X, e deixo os móveis aí, que para mim vou ter o trabalho de tirar, vou levar isso, não tem onde deixar, não vai me servir para colocar em outro lugar, e ele recebeu a contraprestação daquilo ali, ficou plenamente satisfeito com aquilo. Então são coisas que dá para a gente ajustar. Ficou muito bom para o arrematante, que o imóvel ficou mobiliado, né? E ele ficou. E o mutuário saiu satisfeito também, resolveu a situação, né? Então, são coisas que a gente tem que ajustar no momento da emissão ali. Tem que estar ali na hora para ir ajustando esses detalhes ali, para que a coisa saia de forma mais pacífica possível, né? É verdade. Bom, gente, já estamos aqui com 1h17 de live, e tem mais assunto, hein? Se fosse pegar aqui, eu anotei algumas coisas aqui, mas olha, é melhor a gente deixar para uma outra live. Tá certo. Ô, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ó. Se o senhor fosse resumir o sucesso de uma desocupação em uma palavra, qual seria essa palavra? O que o senhor falaria? Assim, ó? Eu sei que assim, é meio difícil, você vai falar, pô, Rogério, não é uma palavra, né? Pensou fazer uma petição em uma palavra, né? Verdade. Não é por aí, né? Mas se o senhor fosse expressar assim, o sucesso de uma desocupação em uma palavra, qual palavra que o senhor colocaria para a gente aqui de reflexão? Eu colocaria, a palavra que eu acho primordial numa desocupação, como agilidade, né? Que eu acho que na desocupação conta o tempo, que é o que mais almeja o arrematante é ter a posse do imóvel, porque ele comprou, pagou e está lá vendo uma outra pessoa ocupando o imóvel que juridicamente já é dele, né? Então, o que o mutuário, o que o arrematante pretende? O maior anseio dele, ter a posse do imóvel, né? O maior rapidez possível. Então, numa desocupação, tem que ser privilegiado a agilidade para que o arrematante tenha essa emissão o mais rápido possível, que é o grande objetivo dele. Porque se ele tivesse comprado pelos meios legais, ele teria lá as chaves na mão logo após a outorga da escritura. Como ele comprou por um leilão, ele tem que aguardar esse período aí, né, para ter a posse do imóvel. Então, o anseio dele é ter o quê? A posse do imóvel. Então, nós que lidamos com a emissão, com a desocupação, temos que primar pela agilidade processual, pela eficiência e agilidade, que ele tenha rápida essa emissão. Não podemos errar na estrada, usar bem o GPS. Se errar a estrada, aí você vai demorar e aí vai gerar uma insatisfação lá no arrematante. Demora demais. Aquilo que é vantajoso financeiramente, ele acaba ficando desestimulado, porque fala, pô, demorou, tive esse problema e tal, e desanima com esse mercado. Ao passo que se ele comprar e tiver a posse ele com a maior rapidez possível, ele vai ver que não tem nenhum problema. Eu comprei com um deságio aí de 30%, 40%, 50%, 60%, e tive a posse quase com muito pouca diferença do imóvel comprado pelo meio tradicional. Aí vai se tornar um atrativo. Então, o grande objetivo é a gente obter a desocupação no menor prazo possível. Esse é o segredo, que é o anseio do arrematante, de todo e qualquer arrematante. Ele fica ali naquela expectativa, né? Que dia que eu vou ter a chave do imóvel que eu comprei? Essa é a grande expectativa do arrematante. Espera isso.
E aí nós, né, que estamos aqui trabalhamos com a desocupação, temos que tentar oferecer isso a ele da melhor forma possível, da forma menos drástica possível, conforme nós conversamos aí. Então, eu penso que quando pego uma ação de emissão, eu penso isso. Aqui nós temos que conseguir fazer a emissão, né, com tempo recorde, o menor tempo possível, né? E sempre fazendo as coisas dentro da legalidade, sem fazer nada fora da legalidade, ir lá, pressionar, fazer... Nós nunca fizemos isso, né? E penso na necessidade de fazer isso, pressões, ameaçar ex-mutuário que vai jogar na rua e tal, nada disso. Caminho natural, notificação, ação, sem pressão, deixar o arrematante à vontade, até para o arrematante não se sentir também mal lá com a situação de pressionar o ex-mutuário. Então, usa como termo essa, a agilidade, que eu acho que é o que mais importa para o arrematante. Uhum. Doutor, tem como agradecer, né, doutor? Obrigado aí pela... De nada, disponha. Obrigada mesmo, foram muito valiosas as suas colocações. Obrigado a vocês aí pela confiança, né, e pelo trabalho que nós vamos desenvolvendo. E esperamos que tenhamos novos encontros aí. É isso mesmo. Então tá, Jorge, gente. Obrigado. Forte abraço a todos. Até o próximo lance 80 Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.